Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje damos início a mais uma atividade aqui do canal do Silcio, uma atividade mais do que especial, um lançamento de um livro e um lançamento de um velho conhecido da maior parte do nosso público, porque eu estou falando do nosso coordenador, professor Samuel Carlos Mello, que hoje lança a sua poesia aqui no canal. Mas antes de repassar a palavra aos nossos palestrantes, eu quero agradecer a presença de todos vocês que continuam acompanhando as atividades do canal. Peço a vocês que continuem curtindo os vídeos do canal, compartilhando, comentando. Quero lembrar a vocês que todas as atividades são mantidas por instituições públicas e sem financiamento. Então, essa divulgação ajuda bastante e mantém também as atividades aqui do canal em pleno vapor. Eu quero apresentar a nossa mediadora de hoje, a professora e professora Raquel Medina. A Raquel é graduada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, e mestre em Letras pela mesma universidade, pelo campus de Três Lagoas. Atualmente, a Raquel é professora efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, atua nas áreas de língua portuguesa, produção de textos, gramática e literatura, e tem experiência em letras, com ênfase em literatura brasileira, isso na vertente pesquisadora, da Raquel. Seria uma experiência muito interessante com as narrativas contemporâneas. E a Raquel também escreve, é poeta, participa da União Brasileira de Escritores, a UB, do Mato Grosso do Sul, e já publicou em diversas antologias espalhadas aí pelo Brasil. Raquel, muito obrigado por sua presença, e além de tudo, é uma grande amiga, então a alegria é dupla, de receber aqui a Raquel pela primeira vez no canal do Silcio. Enfim, Raquel, eu vou passar a palavra para você, agradecendo a sua presença, enfim, quero dizer que é uma honra, eu acho que você já devia ter vindo aqui já há algum tempo para o canal, então, seja bem-vinda, a palavra é toda sua, e eu vou continuar aqui com vocês ouvindo a palestra e acompanhando aí o lançamento do livro do Samuel. Parabéns, Samuel. Eu volto daqui a pouco. Muito obrigada, Luciano, pelas palavras. Eu quero dizer que é uma honra, é uma alegria estar fazendo parte desse momento aqui. O Samuel é uma pessoa muito especial, um grande amigo, um excelente profissional, e participar do lançamento do primeiro livro desse grande poeta, é uma coisa assim, sem nome. Desculpa a expressão, Samuel, mas é isso. Tafofobia Goiana, primeiro livro de poesias do professor Samuel Carlos Mello. Samuel, estou muito emocionada de participar. Parabéns por esse lançamento. Hoje é um dia bastante especial, para todos nós que somos seus amigos e seus leitores também, Eu gostaria que você falasse um pouquinho como surgiu esse livro, o processo, Você está gestando ele há algum tempo, E essa ideia de publicar agora, como que aconteceu? Oi, Raquel. Obrigado a todos e todas que estão acompanhando aí o nosso canal mais uma vez. Antes eu quero agradecer você também, pela ter aceito participar desse lançamento. É uma alegria, porque você é uma grande amiga, mas principalmente porque você é uma grande poeta, Eu me sinto assim, sendo batizado agora, nesse momento por você, Então, estou muito feliz com a participação, a sua participação, mas também o aceite, de pronto para fazer o prefácio do poema, que o prefácio é seu. Então, o projeto, o livro, ele vem sendo gestado há muito tempo. Eu acho que praticamente há uns 6 anos esse livro está praticamente pronto, assim, É um projeto com 28 poemas, sendo todos eles ilustrados, pelo Rodrigo, que também é o nosso grande amigo lá de Castilho. Então, cada um dos poemas tem uma ilustração individual, uma leitura do Rodrigo, do
depois a gente fala um pouco melhor sobre isso, né? E esses poemas e essas ilustrações, boa parte deles estavam prontos há mais de 5, 6 anos, né? E daí surgiu agora com a Lei Aldir Blanc a oportunidade de, enfim, colocar em prática, né, imprimir esse projeto. E no ano passado eu submeti, né, o livro como um projeto pela Lei Aldir Blanc, por meio do edital de produtos culturais, e ele foi premiado, né, com financiamento para publicação, e com a contrapartida de que da primeira tiragem toda ela vai ser doada, sendo parte, né, desses livros para instituições aqui de Porá. E, enfim, foi uma oportunidade em meio a todo esse caos, né, da pandemia, e o edital, a Lei Aldir Blanc, veio para ajudar, né, de alguma forma, a movimentar a cultura, de alguma forma, tanto por meio do auxílio emergencial para artistas, né, que não é o meu caso, mas também por meio desses projetos, na medida que eles acabam fomentando, né, a circulação dessas obras, da cultura, enfim, e também possibilitando que essas instituições, de alguma forma, também recebam, né, arte, né, por meio desse edital. Então foram 6 instituições, né, eu queria falar um pouco delas, né, Claro. Começou com elas. Foram 6 instituições aqui de Porá que foram beneficiadas com o projeto, né, com o meu livro. A primeira dessas instituições, eu até pedi para o Luciano, se ele puder colocar depois as imagens, né? Esses livros já foram todos doados, e a primeira das instituições é a CCI. A CCI é a Associação de Combate ao Câncer aqui de Porá, uma instituição bastante respeitada e importante para a cidade, porque é uma entidade sem fins lucrativos e que ela, portanto, vive de doações da população de Porá e da região. A CCI ela atende mais de 400 associados aqui em Porá, na região. E ela auxilia no tratamento, principalmente em Goiânia, com tratamento de pessoas com câncer, né? Com transporte, agendamento de consultas, tem uma parceria com casas de apoio em Goiânia, e também contribui, né, com radioterapias, com cirurgias, quimioterapias. Enfim, é uma instituição que ela acaba dando, né, algum suporte, principalmente as pessoas que têm câncer e não têm plano de saúde, não têm condição. Então é um trabalho belíssimo. E eles sobrevivem, né, de doações e também de eventos. Só que, infelizmente, né, desde 2020 eles não podem mais, evidentemente, por conta da pandemia, eles não conseguem mais promover eventos. Inclusive, eu já toquei, né, um desses eventos da CCI, que eles fazem bailes e o dinheiro arrecadado vai para essas famílias. Então, o livro foi para eles e eles, inclusive, eu acho que é o único lugar hoje que está vendendo o livro, que tem livro disponível para vender, porque ele está esgotado, né, na editora. Foram poucas tiragens, né? E eles estão vendendo, e a venda dos livros vai ser revertida toda para as famílias, né, para ajudar. E aí o Luciano colocou agora aí o Pix deles, né? Se alguém tiver interesse em ajudar a CCI, doar algo, qualquer quantia para a CCI, vai ser muito importante, porque eles fazem um trabalho essencial aqui na região, na cidade, e eles estão precisando muito disso. Uma outra instituição, Raquel, que foi beneficiada com o projeto foi a FAI. A FAI são faculdades, né, aqui de Porá, e eles também fazem um excelente trabalho, né, na questão de cursos de graduação, de pós-graduação, de cursos técnicos. É uma faculdade conhecida aqui, e também tem uma atuação social bem importante aqui na cidade. Luciano, quando você está passando a foto, está sumindo por algum motivo. Acho que você muda de página. Está ficando preto aí. A outra instituição que foi beneficiada foi a Loja Maçônica, a União aqui de Porá, que também aliás, essas duas lojas maçônicas, né? A Loja Maçônica União, e depois o Luciano vai mostrar a Loja Maçônica Paz e Trabalho. São lojas aqui da cidade, né, que também promovem, né, além de toda a questão religiosa, espiritual, eles também promovem vários trabalhos sociais, né? A
a loja de maçônica União, ela é dirigida pelo Marcos Antônio Gomes, mas aí na foto é o Idelso Machado de Paiva, que é um dos representantes que me recebeu lá, uma pessoa super simpática, ama leitura, cultura, né? Manda até um abraço para ele, que ele deve estar assistindo a gente. E a outra loja, Luciano, eu acho que é a outra foto com a próxima, acho que é a última, Luciano, última loja, para falar das lojas juntos, né? É a loja maçônica Paz e Trabalho, que é comandada pelo Valdeci Marques. Aí na foto vocês estão vendo a Centro Espírita Ismael. Bom, vou aproveitar que a foto está aí na tela e falar do Centro Espírita. Pode deixar, Luciano. O Centro Espírita Ismael também foi outra instituição que recebeu os livros, que tem uma biblioteca bem legal, né, o trabalho deles. O Centro Espírita Ismael é bem interessante a história, porque eles estão aqui em Porá desde 1950, né, com os grupos, né, eles chamavam inclusive Centro Espírita Samuel. Olha, a coincidência, eu não sabia disso. Né? Então, uma coincidência bem legal, né? Então, eles chamavam Centro Espírita Samuel, depois mudou o nome para Centro Espírita Ismael Estrela Guia, na década de 60. E hoje eles fazem, né? Além dos estudos, né, relacionados ao espiritismo, eles têm um trabalho muito importante aqui em Porá, com oficinas, com alimentação, fornecendo alimentação de graça para as pessoas com dificuldades financeiras. E nessa pandemia, e na foto é o Públio, né, um dos representantes, o Públio Ribeiro Bianchini, que é um dos representantes que me recebeu muito gentilmente lá no Centro Espírita, mostrou todas as instalações, né, e nessa pandemia eles fizeram um trabalho muito legal, né, eles separaram a parte do espaço deles, que é bem legal o espaço deles aí, e eles confeccionaram máscaras, enfim, para doar para as pessoas. Então é um trabalho belíssimo. Bacana. Do Centro Espírita. A próxima qual que é, Luciano? Vamos ver qual que o Luciano vai. Isso, esse é a loja maçônica Paz e Trabalho. Esse é o nosso amigo Valdeci Marques. O Valdeci, além, né, de ser o líder da loja, ele é uma pessoa muito influente e importante aqui em Porá para a disseminação da cultura. O Valdeci é escritor, tem vários livros publicados aqui. E, enfim, ele faz um trabalho na parte cultural muito importante aqui em Porá. E também é um dos líderes, assim, de vários escritores aqui, contribui, ajuda muito com os escritores aqui de Porá. Aqui em Porá é muito legal, há um campo, um grupo, né, um grupo grande de pessoas da área artística, bem interessante. Assim, para o interior, pensando no interior, é bem interessante. A outra instituição que foi, eu acho que é a única que está faltando, é do Colégio Exato. Vê se você acha a foto, Luciano. Agora eu estou em dúvida se eu te mandei. Não, tá sim. Do Colégio Exato. Essas instituições foram escolhidas por você? Sim. No projeto ele pedia, né? Uma das exigências é que o trabalho premiado ele deveria doar algumas obras e não podia ser para instituições públicas, né? Senão cria um problema de verba pública para público, né? Então tinham que ser instituições privadas. E, enfim, e essas instituições são as que eu escolhi, né, pensando em todo o contexto, inserção social. Faltou uma instituição aí, não sei se você não vai achar a foto, que é o Colégio Exato. O Colégio Exato é um colégio particular aqui de Porá, mas também muito importante, né, porque eles, além de desenvolver os trabalhos na educação infantil e até o ensino médio, eles fazem parte da rede PA, de Programas e Escolas Associadas da Unesco. Então a escola ela se organiza toda nessa perspectiva da Unesco de inclusão, aí está a foto, de cultura de paz, de não violência, desenvolvimento sustentável, de aprendizagem intercultural e valorização da diversidade, enfim, e do patrimônio. Então todo um escopo, né, de elementos do projeto, a escola se organiza em torno disso. Então aí está a Tiele, né, que me recebeu muito bem. E, enfim, acho que foram essas as instituições que receberam as obras aqui de Porá.
Que bacana poder contribuir, poder colaborar com instituições assim por meio da poesia, né? E tinha um texto, né, que eu ia ler no começo, mas por alguma razão eu não li, mas agora eu entendo porque eu não li. Começou a chover aqui em Campo Grande, né? Eu acho que é o melhor momento para eu ler esse poema. A chuva veio. Não feche a janela, deixe as roupas no varal, a roupa de cama, encharcadas. Me deixem correr, viver na rua, afogado em cada pingo. Poema do Samuel Carlos Melo, que está no livro Tafofobia Goiana. Samuel, já deve ter feito. Olha só essa capa ilustrada pelo Rodrigo Ferreira, que não pôde estar presente, né? Nesse lançamento. Mas esse título, né, é bastante curioso, Tafofobia, pensando no significado literal dele também, como no sentido figurado, né? Mas assim, você nesse processo que você estava escrevendo os textos, ou quando estava nesse processo de gestação já do livro, você já tinha em mente esse nome, esse título para o livro? Como que foi essa escolha? Surgiu depois ou durante? Então, é muito engraçado essa história do livro, né? Porque eu conheço a palavra antes de conhecer a palavra. Desde que eu sou... Até o Juliano, o Juliano Antunes está assistindo a gente, inclusive, ele faz a orelha do livro, né? Uhum. E ele conta, o Juliano é meu amigo de infância, a gente tocou na mesma banda, escreve, compõe junto, né? E o Juliano lembra, né, pega a palavra e lembra de histórias que circulavam na nossa rua. A gente nasceu na mesma rua, né, uma Vielinha, em Caxias, a Raquel conhece. Mas é engraçado, né, que a palavra surgiu então antes de eu conhecer a palavra, porque essas histórias, esse medo, essa fobia porque tafofobia é a fobia de morrer, de ser enterrado vivo. Então, essas histórias sobre pessoas sendo enterradas vivas, né, o Juliano até conta a história da criança que abre um caixão, ela está toda revirada dentro do caixão, elas já me atormentavam desde essa época da minha infância. Assim. Então, eu entendia já o que era isso, que pessoas poderiam ser enterradas vivas. Né? Então, para uma criança, isso é muito perturbador, né? Porque, enfim, as crianças elas têm uma energia para a vida assim, muito, muito forte, né? Elas não querem dormir, elas não querem tomar banho, querem brincar, então essa ideia esse ânimo que a gente não tem mais para a vida, elas têm de forma muito forte, né? Então para mim isso me perturbava, né? Como que uma criança ainda poderia ser enterrada viva, né? Então isso me perturbava muito. Então anos depois, né, décadas depois, né, eu li um conto do Joca Raines Terron, né, um escritor também muito mato-grossense, que está em São Paulo agora, acabou de lançar um livro, inclusive. Estou até com um livro aqui do lado, Riso dos Ratos. O Terron ele tem um conto chamado Gordas Levitando. Inclusive eu lembro dessa sua leitura, né? Sim. Bem marcante. Eu publiquei um artigo sobre ela, né? Inclusive, lá na UEMS. E eu trabalho, meus alunos estão assistindo aqui, eles conhecem o conto, velho. Estão dando risada, eles adoram. Mas aí há um subtítulo do conto chamado Tafofobia de Tatus Afobados. E eu li aquilo para analisar o conto, né? Falei, nossa, aí fui procurar a palavra. Foi quando eu me encontrei com a palavra de novo. Eu já sabia o que significava, mas eu me encontrei com a palavra em si, né? Com a sonoridade da palavra, com a grafia, enfim, com a visão daquilo, né? Aquilo se concretizou para mim. Então a palavra se fez presente, né? E também essa ideia de tafofobia, de tatus afobados, me causou um estranhamento, né? Porque tatus são animais que vivem embaixo da terra. Então, como tatus que vivem embaixo da terra podem ter medo de ser enterrados vivos? Então, e daí eu comecei, porque, enfim, você sabe muito bem disso, né? A poesia é muito de reminiscência, né? A gente vê uma imagem na infância e de repente acontece algo agora, né, velhos já, e essas imagens se cruzam e viram poema, né? Então essa palavra existiu e essa contradição, né? E eu comecei a expandir esse sentido para minha vida, né, de várias formas, de como de certa forma a vida
e as coisas que acontecem na nossa vida, elas acabam simulando isso, né? A vida, ao mesmo tempo, acaba sendo a quem nos enterra, né? E ao mesmo tempo, sendo o sepulcro no qual a gente está enterrado. Então, essa contradição de viver, de estar consciente e enxergar o declínio das coisas, estar consciente diante enfim, dessa morte metafórica, não sei. Acho que a consciência do terror de viver assim começou a mexer comigo. E daí veio o nome do livro, né? E veio depois que os poemas já existiam. E é bem assim, é uma tensão realmente, porque se você pensar no nome, tafofobia, né? O F que aparece é muito forte, marcante, é uma consoante fricativa. E já vamos lá poetizar isso, né? Porque é um ar em fricção, né? Essa saída forçada de liberação do ar, né? Dessa consoante. Mas tem uma outra coisa, né? Além a própria palavra, de alguma forma, a sonoridade dela simula uma angústia, né? Enfim, dessa pessoa dentro de um caixão, abaixo da terra e buscando ar. Mas essa palavra também me chamou a atenção porque ela é um conceito terrível, né? Ser enterrado vivo é uma coisa assim, sem dimensões, né? Mas há uma questão cômica também na palavra. A sonoridade, a repetição, né? Essa aliteração da palavra torna ela, embora ela seja um conceito seja terrível, torna ela também algo um tanto cômico, no sentido de ser uma palavra tafofobia esdrúxula, engraçado, parece. Igual tatus afobados. Então cria um negócio ao mesmo tempo que há uma tensão entre o conceito e a própria sinestesia do som, né? Há também uma questão muito da palavra, né? Há também uma questão assim, quem não conhece o conceito talvez ache engraçado, né? Acho que é algo engraçado, uma piada, algo relacionado a uma questão cômica. Então isso tornou mais irônico ainda a coisa, né? Como a pessoa é enterrada viva e a gente dá risada, né? Porque, nossa, como você conseguiu isso, né? Então isso ficou tudo isso na minha cabeça de alguma forma ficou bem marcado. E assim, quando veio esse convite, né? Que foi assim, uma honra mesmo, né? Como eu já te disse, algo muito especial para mim. Falar sobre tafofobia. Eu falei, nossa, né? Porque é uma palavra, um conceito, né? Que não é muito comentado, né, no nosso meio. E aí veio, né? Falei, como que eu vou escrever? Né? E aí veio aquele título, Só a Terra do Tempo, né? Para fazer também essa brincadeira, né? Só a Terra do Tempo. E você falou de reminiscências aí. E eu lembro, né, porque, quem não sabe, eu fui colega do Samuel, eu era aluno especial do mestrado, e ele já era aluno regular, e nós cursamos uma disciplina com o professor Belon. Eu não sei se eu estou enganado, mas foi com ele que você fez essa leitura, né, desse conto. E eu lembro, né, foi muito marcante a emoção com que você, claro, né, teve essa questão da análise, né, e tal. Mas eu lembro, ficou muito marcada a emoção com que você falava desse conto, né? E essa coisa assim, o absurdo aí, né? Quando você fez a análise, fez a leitura do conto. Então, olha, eu quero falar alguns títulos, né? Que fazem parte desse livro, que começa Na Lama, Psicotrópico, A Quimera da Seca, Veio, Poltergeist, Medicina, longa-metragem A Bastarda de Potamos, Conclusão, Aos Nossos Velhos, Adeus, Ladainha, Paragens, Em Macondo, Belchior está morto, Um Instante de Paz, Aos Suicidas, T.N.IP, A Moisés, eu não sei se eu vou ler certo ou não. Palute Quiroga, que é um personagem bastante marcante, né? Céu Oblíquo, Adoração, Ensaio sobre a Solidez, Fim em Filigrana, Flor de Algodão, Oscilação de Chandler, Smile, João Alberto Silveira Freitas. E aí tem Tafofobia, né? Então, a versão impressa são esses textos, né? São 28 poemas e foram escritos durante quanto tempo, Samuel? Todo esse livro, assim, esses poemas? Olha, eu
há poemas aí de 10 anos, até mais, eu acho. Esse livro não tem um projeto estético, né? Não tem assim, eu sentei e vou fazer poemas sobre isso, né? Eu acho que é uma reunião de poemas. Eu acho que o projeto estético desse livro, interessante talvez, seja porque eles foram todos escritos nesses 10 anos num blog. Então, eles foram escritos, gestados digitalmente, publicamente, e depois viraram papel, né? Eu acho que talvez seja o caminho inverso dos dias atuais, né? Tudo se digitalizando, e esse livro, o digital virou papel físico, né? Então, acho que esse é o projeto estético desse livro, né? Então, são 28 poemas. O poema mais recente aí é de 2021. É o poema... Acho que os dois últimos poemas são de 2021. O Tafofobia e o do Alberto, que é sobre o que aconteceu no Carrefour, né? Só que os poemas para trás são todos, assim, eu não tenho nem ideia. Acho só um dos poemas aí que eu datei, né? Os outros são todos escritos assim... No blog ainda tá, né? As datas. Dá para ver certinho. E tem um poema, né? O último poema da versão impressa, que depois a gente vai comentar, né? Um pouco sobre o e-book. Mas ele leva o título, né? Tafofobia. Você poderia falar um pouquinho? Eu sei que o que tá, né? O que motivou esse poema é algo muito delicado, muito forte para todos nós, né? Mas você poderia comentar sobre ele? Sim. Então, esse é o último poema, né, do livro. E eu, assim, quando o livro já estava pronto, eu estava praticamente já encaminhando, né, já tinha até encaminhado os poemas para a editora. E como eu te disse, esse livro não tem um projeto estético, mas de alguma forma há nele um caminho, né, e um caminho que tem a ver assim, com a fase da minha vida. Uma fase longa da minha vida. Vai desde o primeiro poema aí até Estafofobia. Então, é uma fase, assim, falam sobre muitas coisas, sobre muitas pessoas, né, no poema, sobre, assim, enfim, de várias formas. Mas, quando eu enviei o livro, eu sentia que faltava alguma coisa, né, como se o livro não estivesse pronto. Porque, como eu disse, na minha cabeça, esses poemas retratam um caminho que eu fiz na minha vida que acabou, assim. E eu ficava pensando sobre isso, né, falta alguma coisa. Foi quando surgiu esse poema, né? Em 2019, o poema foi feito esse ano, mas em 2019 meu amigo Silva, a qual inclusive eu dedico o livro, dedicatório para minha família e para ele, né? Para a memória dele. Meu amigo Silva, um grande amigo, meu melhor amigo, né? Desse período todo, ele faleceu de uma forma bem estranha, bem triste, assim. Todas as mortes são tristes, mas a dele foi muito impactante até para você, para todo mundo, né? Conhecia ele. E ele ainda é, né, uma imagem do meu melhor amigo, assim. E isso me impactou a morte dele me impactou de uma forma que eu até conversando com o Juliano, né, que escreve a Orelha, uma vez eu falei para ele, cara, o Silvio morreu e eu não consigo escrever nada sobre isso. É uma coisa, a gente acha que poesia é isso, acontece algo, você está pronto para escrever alguma coisa. Às vezes é o contrário. Às vezes você não quer escrever sobre isso, evitar isso, né? Mas está gestando dentro de você involuntariamente, né? Sim. O poema. Então, 2 anos depois, se eu não me engano, foi exatamente 2 anos. Acho que comecei a escrever o poema no dia 9 de janeiro, que foi o dia que ele faleceu, aniversário de 2 anos da morte dele. E foi quando eu, de repente, comecei a escrever o poema, assim. Foi num dia. Não foi horas, assim. E esse poema é em homenagem a ele, né? Assim, fala de muitas coisas, algumas eu não posso nem escrever, assim, que o poema fala, né? Mas uma coisa que o Silvio, antes de morrer, né, e eu tô dizendo isso em homenagem a ele, né? Ele estava com problema de insônia, e ele dormia, e aí dormia pouco, e às vezes ele não conseguia dormir. Então até um dos versos do poema, não sei se a gente vai ler depois, mas um dos versos do poema teu medo era acordar e não dormir, né? Então, às vezes ele fala para mim, às vezes eu durmo e não consigo, e tenho medo de não conseguir dormir de novo. E aí eu fiz como ficar na minha cabeça, falo, nossa, o poema surgiu em torno desse verso. Meu medo é acordar e não dormir, o teu medo é acordar e não dormir. Então, isso ficou marcado para mim. E de repente,
como eu tava com essa angústia, eu entendi por quê, né? Porque a morte dele meio que é a porta que fechou essa fase da minha vida, assim. Um fechamento triste, trágico. E foi o fechamento do seu livro, né? Sim, foi exatamente isso. Chove bastante forte aqui. Eu tô ouvindo. Com sua licença, Samuel, eu sei que não estava planejado, não sei se vocês me ouvem bem por conta do barulho da chuva. Talvez sim. Eu gostaria de ler o poema Tafofobia. Prólogo. Na verdade, começa com uma epígrafe, né? Um texto do povo. Disse-me Egeu sobre Berenice, diversa é a desgraça, como um arco-íris, vários são os matizes das infelizes formas. Sentado sobre o túmulo, que não era o seu, eu te vi, no valor mortis das flores que te soterravam. Teu medo era acordar e não dormir. Bom, enfim. Como eu disse para você, Samuel, né? Vou te fazer algumas perguntas, né? Que se faz para um poeta, que todo poeta ouve. Sobre o seu processo de criação, embora você já tenha comentado um pouco, né? Que ao longo da sua vida, né, esses poemas, eles surgem, há pessoas, há paisagens, paragens, né? Nos seus poemas. E tudo é algo muito denso, muito visceral, né? Eu costumo dizer que você é muito certeiro naquilo que você escreve. A sua densidade chega a ser muito calculista, eu poderia dizer isso. É bastante calculista. E é perfeito, né? Terrivelmente belo, com o perdão da palavra aí, mas... enfim, mas eu gostaria assim, que você pudesse comentar sobre o seu processo de criação, né? Como os seus poemas nascem, e você acredita em inspiração? Eu fico feliz, né, por você falar isso, porque eu admiro a forma como você escreve, você sabe disso. Obrigada. Né? Não é porque você está aqui hoje, eu te falo isso faz tempo. Né? Inclusive algumas coisas que eu escrevi, muitas foram inspiradas na forma que você escreve. Nossa, gente, ó, é recíproco, porque eu aprendo muito com a sua escrita, sabe? Com essa densidade dela. É muito forte ler os seus poemas. Mas, enfim. Então, é engraçado assim, eu não sei se vai soar como falsa modéstia, mas eu não gosto muito que eu escrevo. Você sabe bem disso, às vezes eu escrevo, publico, você fala que gostou, eu falo que não é legal. Né? Porque assim, eu nunca me considerei um poeta, assim. A poesia vem para mim desde que eu era moleque, assim. Então eu nunca me considerei assim, um poeta, assim, como eu disse, de projeto, vou sentar. Você fala de calculista, né? É até estranho, porque um cálculo, mas esse cálculo ele tem muito a ver com a minha falta de palavra, sabe? Eu acho que eu penso muito sobre isso, que a poesia tem muito a ver com demonstrar, eu tô parafraseando hoje o Antoine Compagnon, né? Acho que a poesia, a literatura tem muito a ver com essa questão de demonstrar, mais do que expressar em si, né? Tem muito a ver com essa questão de demonstrar os limites da linguagem, de demonstrar como a linguagem ela é limitada para dizer algumas coisas, ou muitas coisas da vida. Assim. E aí a necessidade de reinventar, né? Sim, então eu acho que minha produção é muito sobre isso. Eu sempre tive muita dificuldade de me expressar. Então eu acho que a poesia e essa coisa de pegar a palavra, de olhar para ela, tem muito a ver com esse processo assim, de reconhecer, pelo menos para mim, reconhecer o quão limitada é a linguagem para dar conta de certas experiências. Né? Eu acho que a experiência da vida ela é muito... Bom, para mim é sempre muito confuso. E nesse sentido, a literatura, ela mais do que expressar essa confusão, a gente acaba percebendo, ao escrever, pelo menos, o quão limitada é a linguagem para dar conta dessa experiência, porque, de fato, a vida dentro da vida, né? A poesia, ela tenta entrar, né, nesse espaço que a nossa retina não dá conta, né, de descrever. Então, para mim, a literatura, a poesia tem muito a ver com isso, com uma certa dificuldade de
de me expressar. Você falou sobre inspiração, né? Eu gosto mais da palavra intuição. Eu gosto mais de intuição. Porque a intuição tem a ver com essa coisa de observar, né, de alguma forma, o real e conseguir desenhar alguma coisa, né? Inclusive tem um poema aí, não sei se o Luciano consegue colocar, que é A Bastarda de Hipótamos, acho que você até citou aí. E esse poema tem muito a ver com isso, até que eu decidi trazer ele aqui hoje, porque tem muito a ver com esse processo de intuição, né? Se o Luciano achar, ele vai colocar pra gente. Qual que é a história desse poema, né? Esse poema, ele fala sobre uma mulher, que eu tive, eu não tive nenhum relacionamento com ela e tal, mas eu tive um contato, uma experiência com ela, uma experiência muito confusa, tá aí. E o desenho do Rodrigo, né, a gente tá falando, e quem mandou ele não poder vir hoje, né, mas o Rodrigo, todos esses poemas o Rodrigo leu, e o Rodrigo é um artista plástico, desenha, faz várias coisas, então todos os poemas, de certa forma, são leituras e releituras e criações do Rodrigo. Então, embora ele esteja como ilustrador, na verdade é um coautor do livro. Né? Ele cria uma outra obra, né? Sim. Igual quando alguém vai traduzir, né, um texto para outro idioma e acaba criando uma nova obra. Sim, exatamente isso. Então esse poema ele surge a partir de uma experiência com uma mulher, né? É um poema também antigo, tal. A experiência, pelo menos, é antiga. Por que eu aproveitando que você está falando, né? A gente nem tinha combinado sobre isso, mas eu tinha separado esse poema por acaso exatamente por conta dessa experiência. E esse poema, ele é curioso porque eu tive essa experiência com essa pessoa, que não foi uma experiência amorosa, não tive nenhuma relação, mas foi uma experiência confusa, estranha. Né? E isso passou. Só que recentemente eu tive notícias dessa pessoa, né? Notícias também bem estranhas dessa pessoa. E aí eu me lembrei de uma imagem dela que ficou marcada há quase 10 anos atrás. Acho que a imagem que me marcou sobre ela, que ela numa piscina pública com uma água muito verde, você sabe quando a água está suja e tal, né? Aquela água não tratada, a piscina pública e a água não tratada, a piscina estava vazia. E ela pulou na piscina e nadou, né, nessa piscina. E ela nada muito bem, assim, parecia que a água e ela era uma coisa só. E eu lembro que eu achei bonita ela nadando, embora eu tivesse uma relação estranha com ela. Eu achei muito bonita ela nadando, assim, e me marcou essa ideia da água verde, suja. Enfim, essa história ficou na minha cabeça uma década, quase. E recentemente eu tive notícia dela e de cara, essa imagem, né? Aí entra a ideia da reminiscência. Essa imagem estava guardada na minha cabeça. Reminiscência. E ela apareceu de novo, né? E apareceu justamente num dia que eu estava... eu dou aula de poesia clássica, basicamente, né? Trabalho principalmente com poesia clássica. Eu estava lendo sobre mitologia e sobre as náiades, né? Que são, enfim, são ninfas da água. E aí, enfim... Aí vem a ideia da intuição, né? De repente, toda a situação estranha que eu tive com ela, e depois as notícias estranhas sobre ela, se reuniram numa imagem associada a uma figura mitológica. E por que essa figura mitológica? Porque eu lembro da beleza dela nadando naquela água suja. Então, então é uma tensão incrível. E aí enfim, essa imagem, de certa forma, sintetiza a relação que eu tive com ela, né? Uma relação tensa e esquisita. Eu vou aproveitar que o poema tá aí e vou ler, né? Se você permitir. Claro. Chama A Bastarda de Hipótamos. Eu quis provar do teu olho azul, piscina, sem cloro. Náiade sem pai me permitiu banhar e não beber. Eu quis provar do teu olho sem controle, sem cura, cor de anátema. Minha punição é não esquecer da tua água morta, cor imunda, que eu queria beber. É uma espécie de inversão, né, da mitologia das náiades, porque elas não permitiam beber da água, podiam só banhar, se eu não me engano era isso. E eu fiz essa inversão relacionada à ideia, né, que eu tive dela. Então eu acredito muito nessa questão de intuição, Raquel. Então, muitos desses poemas têm a ver com essa coisa, assim. Então, voltando à ideia de como ele é escrita, né,
eu me acho um poeta meio bissexto, assim. Se alguém for no blog, vai ver que tem anos sem escrever. Tem coisa de ano de um poema e outro, assim. Eu não sou muito prático, assim. Poeta bissexto. Você escreve pra caramba, né? Você tá o tempo todo escrevendo. E eu acho que isso, inclusive, ajuda na sua escrita, no seu aprimoramento. E eu já não. Sim. E você estava falando aí, né, dessa questão da palavra, né, da limitação da linguagem e a sua dificuldade de expressar, né, mas... E antes, eu tinha falado que você é bastante certeiro, né, na sua escrita, né, tem muita densidade. Eu lembrei do Marcelino Freire, que ele fala que poesia, né, concentrado, é bebida forte, né, e quando eu ouvi isso, logo eu lembrei dos seus poemas, que o Marcelino Freire ele veio aqui há alguns anos ministrar um curso de escrita literária, né, de oficina literária, escrita criativa, aliás. E ele falava muito dessa questão que poesia, você escolhe poucas palavras para dizer muito, né? E é isso que vicia, né, na poesia. Eu falo para os alunos que vicia tanto para escrever quanto para estudar, né? Na medida que você percebe essa concentração. Assim. É uma busca, né? Uma busca pela palavra, uma busca incessante pela palavra, e que é uma busca pela vida, né? De algum sentido, algum encontro com a vida. E a sua poesia também, ela é muito visceral, né? E surge de uma tensão do olhar um olhar para a vida, né? Porque você vê uma imagem aí de um ser numa água suja, né? Você vê a beleza. E outras coisas, né? Cicatrizes, por exemplo, né? A partir disso forma-se uma narrativa poética, né? Nisso. E também palavras que eu acho muito forte, inclusive eu já usei essa palavra em textos meus por causa da força, da visceralidade dela e onde a vida começa, que é a palavra útero. É muito forte isso, né? E você sempre usa essa quer dizer, não é tão, né, costumeiro, mas você tem alguns poemas seus que você usa a palavra útero. Então, a partir do que nós falamos agora, então você acha que a sua escrita ela surge de necessidade? Ah, sim, boa parte delas, né? O problema é que eu como um bom ansioso, medicado, né, ou não tô, eu acumulo muito essas necessidades, né? Então, talvez ela surja no transbordamento, né, disso, de momento em que não dá mais, aí precisa encontrar uma palavra, assim. E nasce um poema dessa sua fala, né? Que você fala necessidades acumuladas, né? O poema vem de necessidades acumuladas. São tensões, né? Sim. Samuel, eu gostaria de dizer, antes de passar a fala para você, se alguém quiser fazer perguntas, né? Fica aberto que o professor Samuel, poeta Samuel, ele vai responder todas. Mas assim, eu gostaria que você lesse um poema do livro. Sim, eu separei, se o Luciano acha aí, o poema Psicotrópico, né? Eu sempre gosto de trazer esse poema, como bom ou não professor, né? Eu fico pensando no didático, né? Na questão de demonstrar como as coisas acho que é necessidade de se explicar, né? Gente, o poema é ruim, mas eu vou explicar para vocês como que foi, vocês vão achar legal, né? Esse poema é muito louco, é muito importante para mim também. Ele é o único poema que está datado aí. Ele foi escrito em São Miguel do Araguaia em 2016. Eu sou de São Paulo, né? Sou do interior de São Paulo e me mudei para Goiás em 2015. E eu mudei para São Miguel do Araguaia. Fiquei 2 anos lá, 2015, 2016. E esse é um ano também muito importante assim, de mudança na minha vida. E esse poema psicotrópico eu dedico a uma pessoa chamada Alberoni. E por que eu gosto desse poema? Porque primeiro, há uma matéria, né, concreta aí que dá pra gente pensar sobre ele, né? O Alberoni é uma figura, dessas figuras que existem nas nossas cidades, né? Pessoas com problemas psicológicos e psiquiátricos que, infelizmente, perambulam pela cidade, né, sem muita assistência e tal. E eu conheci esse rapaz lá em São Miguel porque enfim, ele é muito conhecido porque ele é muito inteligente, ele recita poemas, cria poemas na hora e fala em praça pública. Isso me chamava muita atenção, porque eu acho ele ainda muito inteligente. Eu não tive mais contato com ele, mas eu achava ele muito inteligente. O modo como ele
sintetizava, né, o que ele estava vendo e criava versos. Então ele é uma pessoa muito, muito, muito importante, assim, para mim, por conta disso, e esse poema também por conta da situação desse poema. Eu vou ler o primeiro poema e depois eu falo, né? Psicotrópico. Faz muito calor aqui, nessa terra, nessa cidade santa, terra de todos os anjos, todos. E estamos expostos, a pele que frita o sol, o câncer e o fuzil, o amor. Os miseráveis têm sede, e a minha pregação é muda, é líquida, é esta água ardente. A situação desse poema que surgiu é muito, muito engraçada, muito interessante, né? Porque eu estava na praça e eu estava fazendo um trabalho aqui para a OEG, de divulgação, e chegou esse rapaz, né? E ele chegou com vestido com um terno, um calor. São Miguel, e daí explica um pouco do São Miguel, é muito quente, né? Uma cidade bem da ponta do estado, a orelhinha do estado, com calor, assim, uma mistura de climas muito para mim foi muito impactante, que eu não estava acostumado, né? Mas é um lugar muito quente e ele chegou com esse terno, todo com terno e com uma gravata, dessas gravatas de palhaço, sabe, de aniversários, de plástico. E na mão, uma bíblia enorme, assim. E aí ele me conhecia já, né, porque eu era professor de literatura, já tinha ido na UEG. E ele aí, oi professor, Alberano, tudo bem? E ele disse, sim professor, eu tô aqui fazendo uma pregação, vim pregar. Aí eu falei, Adriano, você veio pregar, né, pregar a palavra, a Bíblia, com a Bíblia na mão. Ele ia vir pregar, mas está faltando uma pinga. Eu falei, como assim? Porque para pregar precisa da Bíblia e da pinga. Eu falei, de onde você viu isso? Ele falou, tá na Bíblia. Você nunca leu? Eu falei, você tá brincando. Tá sim. Olha lá. Dai bebida forte àqueles que estão prestes a perecer e vinho aos miseráveis, porque eles, enfim, E eu falei, não é possível que isso tá na Bíblia. Aí eu tava com o celular, falei, fala de novo. Ele repetiu, né? Eu nunca decoro esse eu acho que é Provérbios, né? Eu nunca decoro, mas ele repetiu, eu procurei, estava lá, e é um texto assim lindo de Provérbios. Enfim, eu fui religioso, e eu li a Bíblia 2, 3 vezes inteira, e eu nunca tinha me deparado com esse texto. Então isso me deu um choque, porque estava lá dizendo, né? É um texto muito bonito porque ele tem um conteúdo, assim, pensando no termo atual, né? Um tanto social, na medida que ele fala, as pessoas estão com fome, as pessoas estão doentes, orem por elas, né? Mas deem bebida também, para elas esqueçam daquilo que elas estão sentindo, para suportar. E eu achei isso tão bonito, né? E fiquei pensando, somente um louco, né? Somente alguém considerado louco para me fazer conhecer esse texto, porque provavelmente nenhum pastor vai pregar esse texto no púlpito, né? É engraçado, um ébrio fazendo uma leitura sóbria da vida. Sim, né? Sim. E aí isso me marcou, porque eu falei, talvez, né, nesses meus caminhos aí de crença e descrença, essa tenha sido a maior pregação que eu recebi, né, de um louco ébrio na praça. Então aí eu pensei nisso, né, e aí psicotrópico por quê? Por conta dele, ele tinha a fama de que ele não gostava de tomar os remédios, ele não ficava criativo quando tomava remédio, os remédios deixavam ele muito anestesiado, então ele ficava mais quieto, silencioso. Então ele gostava de não tomar os remédios, né? Porque daí ele ficava criando e falando alto e fazendo poemas e tal. Então isso eu achava muito, muito triste isso, né? De que ele gerava problemas para ele, para a saúde dele, mas o fato de ele tomar remédio tirava a poesia dele. E aí psicotrópico por quê? Porque por conta do São Miguel, como é muito no norte, né, eu pensei nos trópicos, e também tem quando eu mudei para lá, um amigo me disse, quando você vai subindo eu do sudeste, né, você vai subindo para o globo, as coisas vão ficando mais interessantes, as pessoas vão ficando mais interessantes, a natureza vai ficando mais interessante. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, assim, de nossa, eu tô indo para um lugar para um mundo melhor, né, um mundo mais diverso, sei lá. E pensando nisso. E quando eu encontrei ele, falei, nossa, é isso, né? É a síntese dessa imagem. Um cara que me fez uma pregação com a pinga, né? E daí eu criei esse poema na medida em que, enfim, partindo desse versículo e em homenagem a ele, né? Bem essa ideia do sol que frita a nossa pele e da necessidade que a gente tem de beber para esquecer não só o sol fritando, mas também, enfim, o fuzil e o próprio amor.
No poema tudo é proposital, né? Tudo involuntariamente realmente calculado, digamos. Cada palavra, até o som da palavra, né? É psicotrópico. É bem interessante nesse processo de escolha, é bem pensado também. Então, não surge de uma hora para outra, né? Como um insight. E, assim, Samuel, uma vez eu li um texto do Manuel de Barros, né? E quando ele comunicou para a família dele que ele ia ser poeta, que ele queria ser poeta. Mas, como o Manuel de Barros, ele fala que só 10% é mentira, a gente nunca sabe o que está nesses 10%, né? Mas ele falava que se descobriu que o poeta nasceu aos 13 anos. Aos 13 anos. E aí ele escreveu, comunicando à família dele que ele ia ser fraseador, né? E o poeta, Samuel, nasceu quando em você? Quando você se percebeu? Eu sou, acho que talvez seja uma das poucas pessoas, infelizmente, que sempre quis trabalhar na área de letras, assim. Quando eu era adolescente, eu descobri que eu teria que fazer alguma coisa da minha vida e fui procurar algo que tivesse ligado a escrever, né? Então eu nunca pensei muito assim, ser, sei lá, médico, outras coisas, tá? Eu sempre pensei nessa coisa de escrever, porque eu sempre escrevia, assim, não coisas muito boas, eu escrevia, né? Eu tive minha primeira banda, né? Você conhece bem, né? Eu comecei a tocar com 13 anos de idade, né? E a minha banda sempre foi autoral, né? Foi com o Juliano mais velho, um pouco mais velho, escrevia, e eu já comecei a entrar em contato com isso. Então acho que desde os 13 anos também, né? Engraçado isso, de pensar como um período assim que eu passei a pensar sobre a linguagem, o que eu queria expressar, sobre arte também, né? O meu contato com arte, não só com arte, mas com política, com filosofia, ele é primeiro com a música, né? Acho que boa parte das pessoas que nascem em um lar pobre, né, humilde, tem dificuldade de acesso a livros, e a música acaba sendo um veículo mais fácil, né? Mais simples de ter acesso. Então foi por meio da música, da composição, que eu passei a pensar na linguagem, nas formas, né? E também na dificuldade, né? Eu sou terrível para compor canções, assim, as que eu tenho com o Juliano eu acho que eu mais atrapalho quando a gente vai fazer música do que ajuda, né? Mas eu sempre pensei nisso, a linguagem, eu tenho que enfrentar a linguagem para expressar, e eu acho que foi isso aí, uns 13 anos, mas por meio da música. Nossa, que interessante isso. E é engraçado, né, quando você tem essa inclinação, como diria Manuel de Barros, né, de carregar água na peneira a vida inteira, né, e no seu caso, assim, né, porque cada um tem um processo diferente de nascimento, de gestação da poesia, como já foi dito antes, né, na sua poesia tem personagens, né, tem fases da sua vida e que você traduz para a linguagem da poesia, para que você ou a poesia traduz para você isso, né? Porque tem coisas que só a poesia ela é capaz de fazer. E nem sempre depende muito, né? Porque a poesia parece bem com eu concebo a poesia de uma forma muito estranha, né? Para mim, ela é o bandoleiro, que ela nunca está aí quando você precisa, sim, ela vem quando ela quer, né? Mas, assim, pensando nessa questão das coisas da sua vida, né, da sua trajetória, tá na sua poesia, tá marcado ali na sua poesia. Tem um poema, né, em vários, mas tem um assim que me marcou bastante, que eu gostaria de ler até, que é o poema Aos Suicidas, né, que é um poema muito forte até pela questão da sonoridade, né, tudo que traz aí, né. Eu acho que o Luciano tem esse poema aí, que chama Aos Suicidas, entre parênteses, T.N. e P. Seria, talvez, né, a inicial de nome de pessoas. Né? É um poema que me emociona bastante. Nos teus pés descalços, suspensos, eu te vejo. Poderiam ser densos os átomos do oxigênio a te sustentarem, e a veludada vida e o nó que te suspende. É um poema terrivelmente lindo,
Mas, assim, ele tem um contexto muito triste, né, muito forte. Você poderia comentar sobre esse texto? Sim. Bom, eu nasci em Castilho, né, no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, né, onde a gente se conheceu. Houve um período na minha cidade. A minha cidade é uma cidade muito estranha, né, porque ela é pequena, ela é uma cidade muito rica, historicamente muito, muito rica, assim, uma cidade de 20 mil habitantes, enfim, desde a década de 70, 80, com muitos recursos. Então, enfim, num canto, né, na margem da cidade, do estado, né. Só que é uma cidade assim enfim, com muitas muitas coisas incompreensíveis, assim, é uma cidade ao mesmo tempo que teve uma época muito violenta, assim, uma cidade estranha para uma cidade pequena, o estereótipo de cidade pequena cabe e não cabe lá ao mesmo tempo. E teve um período, não me lembro exatamente o ano que foi, Raquel, talvez você lembre, não sei, eu não lembro exatamente o ano, no blog deve estar o ano. Teve um período em que a cidade começou a ter muitos suicídios. Então, assim, numa semana, um mês, foram vários suicídios, assim. E, enfim, eu mais uma vez, estranhamento, eu ficava pensando, né, enfim, se há um zeitgeist, assim, um espírito do tempo esquisito que essas pessoas estavam envolvidas. É sempre, essa questão do suicídio é sempre uma coisa que a gente não consegue nem falar, né. E esse poema surgiu disso, sobre um suicídio específico lá, né. E, enfim, surgiu a partir da notícia de um suicídio, eu não presenciei e tal, mas a partir da notícia. E eu ficava pensando sempre nisso, né, de como poderiam os átomos ser mais densos, né, para que não tivesse, enfim, a força da gravidade para acontecer o que aconteceu, né. E daí surge esse poema, e eu tentei, de alguma forma, aí no poema, provocar a ideia do som, né, do vento, e tem uma série de aliterações aí. Aliterações. Então ele partiu disso. É um poema, ele tem essa suavidade, né, por causa dessa sonoridade aí, e é de novo a tensão, né, que você consegue, algo bastante forte, e as palavras, elas são tão suaves, né, poderiam ser densos os átomos a te sustentarem, a veludada a vida, e o nó que te suspende. É como, talvez, ver... você traduz uma coisa terrível, né, mas de uma forma muito suave, né? Eu não sei quem disse isso uma vez, que literatura é meio que você tentar resolver coisas que você não consegue resolver, né? De tentar pegar algo da vida e tentar resolver no texto, algo que não... Eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? De tentar suavizar no sentido de tentar evitar. Quando eu escrevi, eu não pensei muito nisso exatamente. Eu pensei, enfim, essa imagem do suspender tanto pela corda, mas quanto evitar que ela se suspende, ficou muito marcado, principalmente pela notícia de jornal, né? Na notícia estava a corda que te suspende, a corda que o suspendeu, algo assim. E eu fiquei muito marcado. Depois eu fui pensando nisso, né? Pensando agora na questão da ilustração, né, feita pelo Rodrigo Ferreira, que é um artista plástico, e assim, ele tem grandes obras, né, uma pena realmente ele não estar presente aqui, mas assim, quando ele foi ilustrar, você mostrou os poemas e enviou os poemas para ele ilustrar. Você deu alguma sugestão ou foi aquela situação em que, Rodrigo, faça a ilustração, foi surpresa mesmo para você? Ou você deu sugestões, você deu palpites em algum momento? A maioria não. A maioria eu disse para ele, pro Rodrigo, falei, Rodrigo, eu quero fazer um poema, fazer um livro, né? E gostaria que esse livro fosse ilustrado por você. Primeiro, porque eu já conhecia, né, o Rodrigo, que ele desenhava, eu sempre achei... Que é de Castilho também, né? Também lá de Castilho e tal. E eu já estava aqui em Goiás, né? Eu falei, eu já conheci os trabalhos dele, minha casa está cheia de trabalhos dele, inclusive tem um aqui, ó. Aqui em casa também tem bastante. Cheio de outros quadros do Rodrigo, que é o Belchior. Inclusive tem um poema, né, dedicado ao Belchior.
Então eu já conheci o trabalho dele e falei, eu quero que você ilustre. Por que eu queria que ele fizesse um livro ilustrado? Porque exatamente, eu estou falando isso não como falsa modéstia, porque eu tenho muita dificuldade de me expressar. Então eu sempre acho que faltava alguma coisa. Os poemas saíam, mas não diziam. Não diziam o que eu queria dizer. E eu sempre admirei muito o jeito que o Rodrigo desenhava. E eu achava que eu olhava nos desenhos dele e via muita coisa, assim. Né? Então eu falei, eu quero que você faça isso. Desde a capa até cada um dos poemas. Então, de supetão, ele fez vários, assim. Esses poemas são todos ilustrados numa folha de papel, com lápis de cor, né? Alguns ele mistura, se eu não me engano, algumas tintas, mas são todos com lápis de cor, e isso aí são fotos que ele tirou. Então é uma coisa bem artesanal. A maioria desses desenhos não existe mais. Só existe no livro. Então isso também é interessante, porque coroa, né, o trabalho dele que se perdeu, porque era folha sulfite, né? Sim. E aí eu pedi para ele fazer, ele fez vários ele fez vários, e alguns, principalmente os mais recentes, ele mandava para mim por questão de cor. Que cor que você prefere, você acha que a cor tá boa, né? O Rodrigo também é muito seguro, né? No que ele pinta e tal. Então acho que os mais recentes eu optei, ele me deu várias formas, qual que você acha a cor mais bonita? Aí eu escolhi. Então, eu acho que basicamente a minha interferência foi por escolher do que já tinha feito. Né? É tudo ele mesmo. Não propriamente o desenho, né? Não. Eu acho que há um poema assim que eu propus, que é o do Moisés, que o poema do Moisés é sobre um filho de um amigo meu que nasceu, né? Uhum. E ele não conhecia Moisés e tal, e aí eu mostrei uma foto do Moisés, aí ele criou. Eu acho que é uma das imagens mais lindas desse livro, acabei colocando aqui pra gente. É o que tem a faca? A Moisés, o que o Moisés Palucci tirou. Seria... Não, é outro, é um azul. Com não, rosto, porque eu tô com o e-book aqui, aí é preto e branco, né? Ah, tá, é esse aí. No livro impresso ele é azul. Não dá pra ver. Esse aí eu acho que no livro impresso ele fica bem diferente, né? Então esse eu falei, ó, é sobre o Moisés, meu filho de um amigo meu do Fernando, inclusive o Fernando tá assistindo também. E aí eu mostrei uma foto do Moisés para ele e ele criou em cima disso, né? Então, bacana. Talvez seja esse o único poema realmente que eu interferi, assim, o resto é tudo dele mesmo. E assim, quem está assistindo aí e quiser perguntar alguma coisa para o Samuel, gente, podem perguntar. Samuel, então teve essa questão da ilustração, né? Mas tem também a versão e-book, que é o que eu estou com ele aqui no Kindle. Tem alguma diferença? Né? Tem a diferença do título, né? Que a versão impressa, Tafofobia Goiana, e na aqui versão... Só mostrar para a colorida, né? Se o Luciano puder aumentar, Luciano. Esse aqui Nossa, que linda. Ficou lindo, né? Infelizmente o Kindle fica tudo preto e branco. Mas esse eu acho que é o desenho mais bonito dele que ele fez, e eu interferi assim em falar, ó, é esse menino aqui, né? O Moisés, que você tem que desenhar. Nossa, que bacana. Lindo, magnífico mesmo. Sim. Então, como ele sobre a questão da versão, o e-book, né? Não é tafofobia goiana, é tafofobia. Tem alguma razão especial para ter essa mudança? Tem, né? Como eu te disse, o projeto do livro talvez seja esse de sair do digital e virar físico. E eu pensei muito nisso, né? Do livro virar físico para Goiás. Então, basicamente, a maioria dos livros físicos impressos estão aqui vão ficar aqui em Goiás, né? Então, eu pensei em tornar o livro... Porque o nome original é só Tafofobia mesmo. Uhum. Mas pro projeto, e como o projeto tinha essa questão, né, de deixar os livros aqui em Goiás, eu pensei em especificar, né? Esse é o Tafofobia Goiano que vai ficar aqui em Goiás, ou que está em Goiás. O Tafofobia já é o projeto original, né, que é só o nome. E lá também há o acréscimo do conto, né? Como eu disse, é uma reunião de textos, de poemas que eu escrevi, dentre eles esse conto chamado Café, Gel, Leite e 2 Cebolas. E é um conto, já tem mais de 10 anos, né, Samuel? Que está no seu blog.
E foi um conto que foi finalista num concurso. Ele foi para as finais, né, do concurso do Mapa Cultural Paulista. E eu, para variar, perdi, né? Mas qual que era a sua idade quando você participou? Foi em 2008. Então, em 2008, nós estamos 13 anos, né? Eu tenho 33, eu tinha 20 anos. 13 anos. Nossa, que bacana. E ficou na final, então, desse concurso, né? Tem um conto... Podemos dizer que foi um conto premiado, né? Foi. E é interessante, né? Que é um conto que faz parte de coisas cotidianas de Castilho, né? Sim, tem tudo... da sociedade. Tem o absurdo da cidade, né? O absurdo, sempre essa questão do absurdo, essa tensão, né? E além disso, né, o texto do Juliano, que na versão impressa está na orelha do livro, e aqui no e-book ele é como se fosse ele está lá no final, né? Um pós-fácil. E além desse, tem mais algum acréscimo? Tem os desenhos do Rodrigo, né? Se não me engano, são 3 ou 4 desenhos novos do Rodrigo que foram incorporados, e desenhos que a gente não conseguiu colocar no impresso, e que eu gostava muito, né? E aí, por digital, eu incorporei. Pedi para o editor, ele disse que poderia incorporar. E que são desenhos também que... Esses desenhos, acho que um é novo, que é o do conto, mas são de poemas que ficaram fora do livro. E alguns poemas ficaram fora, né? Que interessante. Que e bacana. Eu não quis colocar... Eu não gostava dos poemas, mas gostava dos desenhos. Aí eu deixei só a obra do Rodrigo, que eu acho que ele melhorou, né? Parafrasear o Francisco José Freire, né? Que a poesia, ela tem a obrigação de corrigir a natureza. Né? Acho que o Rodrigo corrigiu a natureza do meu poema. Gente, olha que legal. Eu lembrei agora uma entrevista com o Manuel de Barros, né? Que ele fala que o artista, o poeta, né? Ele interfere na criação. Ele não vai criar, mas ele interfere naquilo que foi criado. Aí lembra aquele poema clássico, né? É um preceito clássico isso. As lições de R.Q., que ele fala: Deus deu a forma, os artistas desformam, é preciso desformar o mundo. Tem uma pergunta da Cíntia, que ela pergunta, olha que pergunta difícil. Qual poesia desse livro é mais marcante para você? A Cíntia, minha sobrinha, ela está lá em Miranda. Oi, Cíntia. Prazer conhecer e tal. Eu acho que o Tafofobia, né? O último poema. Acho que se o Luciano tiver aí, Luciano, colocar os desenhos, né? E o poema para ver. Eu acho que esse é o poema mais marcante exatamente por isso, né? Que eu falei no começo, de ele fechar, de fato, vir para fechar o poema e fechar um ciclo, né? Embora muito triste, eu acho que, enfim, ele marca pelo processo de escrita, marca pela matéria da qual ele parte. É claro que o poema não fala só do meu amigo Silvio, fala de várias coisas, né? Mas marca pelo processo e também por ser esse fechamento, né? Eu acho que quando eu juro para você, quando eu escrevi esse poema, mandei para você, mandei para algumas pessoas, eu vi o que vocês achavam e tal. Eu juro que eu pensei assim, nunca mais eu escrevo poesia. Nunca mais. Assim, não porque eu acho que é um grande poema, gigantesco, porque eu acho que exatamente tem muito a ver com minha angústia de fechar algum ciclo, né? E eu fico pensando, né, retomar o ciclo de poesia, talvez seja retomar um outro momento, né? E eu não sei, né, se eu quero, né, fazer isso. Tanto que já confidenciei para você e para outras pessoas que eu estou num projeto de escrever uma narrativa. Uma narrativa, né? E tá aí, então, a ilustração e o poema, né? Sim. E esse poema é um poema longo, né? Se você não puder passar, o Rodrigo, ele foi... cada desenho vai, de alguma forma, ilustrando fases do próprio poema, né? A próxima que é a cheia, Luciano. Esse aí é o final, né? A Raquel acho que leu um pedaço, né, Raquel? Sim, eu li aquela primeira parte. Sim. Você fica à vontade para ler. Posso ler? Claro. Começa com uma epígrafe do Poe, né? Tem um conto do Poe, que agora, confesso que agora eu esqueci o nome do conto. Estou pensando aqui, não posso esqueci. Que fala sobre o conto começa, né? Mesmo no sono profundo, mesmo no delírio, mesmo na morte, nem tudo está perdido.
E o conto fala sobre tafofobia, sobre, não tafofobia, mas sobre alguém que ser enterrado morto. E aí ele começa, né? Disse-me Egeu sobre Berenice, que são dois personagens do conto, inclusive. Diversa é a desgraça. Como um arco-íris, vários são os matizes das infelizes formas. Sentado sobre o túmulo que não era seu, eu te vi, no pálor mortis das flores que te soterravam. Teu medo era acordar e não dormir. Mirando a criança, ainda te vejo, cheiro de leite e crisântemo. Foste amante de Eva ou de Lilith? Foste fiel no pouco que ela permitia, no pedaço do corpo que ela te servia. Na mesa da ceia, água, vinagre e vinho, todavia, o teu corpo não cabia. O amor nos despedaçará, foi um aviso do rádio. Você dançou. Desço do túmulo, estranho, vejo que a terra se move sobre ti. Percebo uma fresta e os dedos apressados por dentro, ansiosos por fechá-la. Você foi enterrado, vivo. Então esse é o poema que mais me marcou, assim, com certeza, né? E eu lembro quando você mostrou, eu nem sabia, né, que falava sobre o Silvio, mas eu comentei com você que causou, né, trouxe diversas sensações e foi tudo muito forte, inclusive trazendo lágrimas, né? Porque foi muito forte. O verso também, né, que você, o amor nos despedaçará, né, lembra que você... marcou bastante, sem dúvida, é um poema muito forte, né, é uma bebida forte. Ô Samuel, tem algum poeta assim, que você se sente muito influenciado por ele ou não? Ah, tem, assim, é que é muito de fase, né? Mas eu tenho alguns que não saem da minha cabeça, que é o João Cabral, de Melo Neto, o Manuel Bandeira, o Joaquim Cardoso, que é um poeta não tão conhecido, mas que me foi apresentado e eu enfim, não consigo não me referir a ele, talvez até mais do que os outros, de alguma forma, assim, o Joaquim Cardoso é um poeta não tão conhecido, mas incrível, inclusive incrível não só para mim, né, tanto que o Drummond, o próprio Cabral, reverenciavam ele como uma espécie de Jesus Cristo, né, dos caras e tal. E além desses três poetas, né, os três pernambucanos, não por acaso, né, Cabral, Bandeira e Cardoso, ultimamente eu tenho lido muito o Drummond, né, que é um poeta, assim, todos nós conhecemos e tal, mas eu tenho estado mais próximo do Drummond há 2 anos, não sei se é por conta do tempo, né? Ele tá me dizendo mais coisas ultimamente. Nunca foi um poeta que eu estive muito próximo, né? Assim, frequentemente, sempre gostei e tal, né? Estudioso e tal, mas recentemente, desde o ano passado, eu tenho lido muito Drummond. Assim. Não sei porquê, mas... a gente nunca sabe, né? E assim, a gente está caminhando já para o final, né, desse evento, que com certeza é bastante marcante em nossas vidas, né, para as pessoas que te acompanham, né, para os seus amigos, para os seus alunos também. E assim, você é poeta, né, é estudioso, é pesquisador de poesia também, né, a sua tese foi sobre poesia, você é leitor de poesia, mas a pergunta que eu quero falar agora é o Samuel enquanto poeta, tá? Também eu não sei se é possível dissociar o poeta do pesquisador. Enfim, você dá aula na graduação, né, da Universidade Estadual de Goiás, também na pós-graduação, né, no curso de mestrado. Sim. Numa entrevista, o Drummond, olha só, você falou do Drummond, mas essa pergunta eu tinha planejado também, né? Ele fala que a poesia é minha companheira. E para você, a poesia significa o quê? O que é na sua vida? O que representa? Nossa. Porque é difícil, né, separar as coisas assim. Porque eu eu acho que você também, né, nós não vimos hilários assim, de pessoas que tinham condições de ter acesso à leitura e tal. Então, embora nos incentivassem, sempre foi muito difícil, né, o acesso. Então, como eu disse, a minha relação com
com a linguagem, com o texto, com a criação, veio da música primeiro, né? Então é difícil pensar nesses termos, assim, em relação à poesia, porque eu fui ter, a minha experiência enquanto leitor de poesia, ela é quase como paralela enquanto pesquisador, assim. Embora eu escreva poemas bem distantes do que eu pesquiso, né? Eu trabalho com poesia clássica, basicamente, século XVIII para trás, mas me inspiro muito na poesia moderna, enfim. Então eu não sei, Raquel, diferenciar, assim. É difícil. É difícil. Esse é um problema, sabe? Eu acho que eu era mais criativo antes da pesquisa. Eu sempre tenho essa impressão, assim, que eu era mais livre, sabe? A academia deixa a gente muito preso, né, a convenções, e algumas delas são bem estéreis, né? Você sabe bem disso. Sim, sim. Tudo. Então eu acho que isso não é bom, assim. Eu acho que eu sou muito preso no que eu escrevo, o medo de escrever, porque a gente está sempre avaliando, né, as pessoas. Então a gente acaba tendo medo de ser avaliado e tal. Sim. Então eu acho que é difícil de separar, assim. Eu realmente não sei te dizer. É algo para pensar, mas mesmo pensando não se chega a nenhuma solução, né? Samuel, eu falei para você que teria um poema que você não sabe qual é, mas eu gostaria de dedicar a você, né, por esse dia especial, o lançamento do seu primeiro livro. E hoje é 31 de maio, né? E é um poema que eu sei que você gosta bastante dele. Chama Tarde de Maio, do Carlos Drummond de Andrade. Sim. Como esses primeiros primitivos que carregam por toda a parte o maxilar inferior de seus mortos, assim te levo comigo, tarde de maio. Quando, ao rubor dos incêndios que consumiam a terra, outra chama, não perceptível e tão mais devastadora. Surdamente lavrara sob meus traços cômicos, e uma a uma, digecta membra, deixava ainda palpitantes e condenadas, no solo ardente, porções de minha alma. Nunca antes, nem nunca mais aferidas em sua nobreza sem fruto. Mas os primitivos imploram a relíquia, saúde e chuva. Colheita, fim do inimigo, não sei que portentos. Eu nada te peço a ti, tarde de maio, senão que continues no tempo e fora dele, irreversível, sinal de derrota que se vai consumindo a ponto de converter-se em sinal de beleza no rosto de alguém, que precisamente volve o rosto e passa. Outono é a estação em que ocorrem tais crises, e em maio, tantas vezes, morremos. Para renascer, eu sei, numa fictícia primavera, já então espectrais sob o aveludado da casca, trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres com que nos ungiram, e nas vestes a poeira do carro fúnebre, tarde de maio, em que desaparecemos, sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo. E os que o vissem não saberiam dizer se era um préstito, lutuoso, arrastado, poeirento, ou um desfile carnavalesco. Nem houve testemunha. Não há nunca testemunhas. Não há desatentos, curiosos muitos. Quem reconhece o drama quando se precipita sem máscara. Se morro de amor, todos o ignoram e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata. O próprio amor se esconde ao jeito dos bichos caçados. Não está certo de ser amor. Há tanto lavou a memória das impurezas de barro e folha em que repousava e resta. Perdida no ar, porque melhor se conserve. Uma particular tristeza a imprimir seu selo nas nuvens. Você não sabe disso, mas esse poema, quem me apresentou foi você, sem você saber. Uma vez eu escrevi um poema e falava de maio, aí você falou, lembrou Drummond, eu falei, nossa, que honra, né? E aí você me apresentou esse poema, então hoje eu quero dedicá-lo, né, por esse dia
especial, que é o lançamento do seu primeiro livro, Tafofobia Bugoiana, e externalizar minha gratidão pela oportunidade de poder fazer parte do livro e desse momento aqui. Obrigado. Eu gostaria de saber se alguém tem mais perguntas, né? Eu gostaria que o Samuel fizesse as suas considerações agora. Obrigado, Raquel. Eu muito feliz, né, mais uma vez, por você participar do livro. Eu também acho que o teu texto é melhor que os poemas, inclusive. Modesto. O prefácio é da Raquel, né? E para quem não sabe, a Raquel é uma grande poeta e está na hora também já de fazer o lançamento do teu livro, né? Espero estar presente. Esse poema que você leu agora é absurdo, né? Esse poema do Drummond tem muito a ver com essa questão enfim, várias coisas, né? Mas a questão de como os nossos dramas enxergados de longe pode ser apenas carnaval, né? Para as pessoas, podem ser cômicos, né? Isso é uma face cruel, né? Para o indivíduo, né? Da realidade, como só os desatentos são testemunhas. Inclusive, num dos poemas Paragens, eu cito ele, né? Então, tem muito a ver mesmo com tudo que, enfim, com tudo que a gente está passando também, eu acho. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, meus alunos que deram uma força aí, né? Que eu vi pelo chat aqui rapidamente. Agradecer ao Rodrigo embora ele não tenha podido participar com a gente aqui hoje, mas o Rodrigo, como eu disse, é mais do que ilustrador, é coautor desse livro. Então, procurem o Rodrigo aí no Instagram, né? Digo Rodrigo, que vocês vão encontrar, ver vários trabalhos dele, ele faz trabalhos por encomenda, inclusive. E também, além de você, o Juliano também, que escreveu, né? Meu amigo, que também escreveu a Orelha, acabou sendo pós-fácil no outro livro. Agradecer aos meus amigos aí do Silce pela oportunidade aqui de fazer esse lançamento, né? Não poderia ser em outro lugar. Tinha que ser aqui, né? Com as pessoas que eu gosto e tal. E também deixar de destacar, né? Mais uma vez, que esse é um projeto, né, da Lei Aldir Blanc, que foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc, também pelo governo federal, pela Secretaria de Cultura de Goiás e do governo federal, Ministério do Turismo, e, enfim, viva a cultura, né? E espero que a gente possa ter cada vez mais editais como esse para fomentar, né, a nossa arte que está cada vez mais minguada, não só pela pandemia. Eu não sei, acho que o Luciano ia fazer um sorteio, se ia fazer mais, Luciano, você está aí? Eu não sei se esse é o processo. Ô Samuel, eu quero primeiro parabenizá-los, né, pela mesa de lançamento, enfim. Parabéns pelos poemas. No Instagram já divulgamos, né, o seguidor, né, que ganhou o livro, então eu pedi que se ele estiver assistindo, ele mande mensagem lá no privado, né? E aí agora a gente pode... Você vai fazer isso agora também, Samuel? Sortear alguém aqui? Então, eu pensei em sortear mais um livro, né? Eu só não sei como você vai fazer, né? Tem mais um, além do Instagram, para quem assistiu hoje. Eu posso escolher aqui. Eu tenho uma lista aí, né? O pessoal que... E tem também o pessoal que assinou a lista. Eu peço a todos que estão aqui nos assistindo que assinem a lista de presença, porque vamos conseguir elaborar e entregar a declaração, né, de presença. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou rapidamente, para não atrapalhar mais aqui, eu vou escolher um nome aleatório, que aí eu te falo. Walter Campos, Samuel. Walter Campos. Walter é meu aluno, parabéns, Walter. Não sei se parabéns, né? Walter. Vou te enviar, Walter, depois. Pode ser tudo. Samuel. Não foi combinado, eu nem sabia que era meu aluno. Não, de fato, gente. Mas aí vocês podem adquirir o livro na Amazon, né, Samuel? É isso que eu ia falar, né? Quem quiser, tiver interesse, o livro está disponível na Amazon. E aqui no vídeo, lá embaixo, tem um link direto para o livro. Quem é assinante do Kindle, né, limitado, é de graça, só baixar.
e quem não é R$19,90. Aí, se tiver interesse, tá aqui embaixo. O livro físico, algumas pessoas me perguntaram, né, sobre o livro físico, mas infelizmente ele já está esgotado na editora. A tiragem não foi muito grande, mas eu espero até o final do ano já fazer outra tiragem, e daí a gente divulga e tal, para quem tiver interesse. Essa primeira tiragem foi praticamente para as instituições. Né? Entendi. E é isso, então. Raquel, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Porque daí a gente passa para os momentos burocráticos. Raquel, fica à vontade. Não, só queria finalizar com o final do prefácio do livro, né? E é uma mensagem para todos aqui. Que a poesia nos salve de nós e comova algum sentido que possa restar no tempo sobre a terra. Silêncio. A poesia. Muito bom. Maravilhoso, incrível. Depois desses versos aí da Raquel, eu não ouso dizer muita coisa. Silêncio, né? Só o pessoal de casa, silêncio. Mas assim, pessoal, curtam o vídeo da mesa de hoje, ajude-nos a divulgar as ações do CILSE, façam os comentários de vocês, compartilhem. Dessa forma, vocês vão acompanhar, se inscrevam também no canal, façam a inscrição aqui no canal. Essa é a maneira que a gente tem para divulgar os eventos, enfim. E agradeço imensamente a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui nessa mesa tão poética e emocionante. Então é isso, eu agradeço vocês novamente, Raquel, muito obrigado, uma honra sempre poder ouvi-la, uma honra poder chamá-la de amiga, né? Então, assim, eu quero lembrar que nós três fizemos parte da mesma turma, né, praticamente, né? Essa disciplina aí eu estava, a disciplina das... Então eu também tenho uma leve participação nesse processo do Tafofobia, né, Samuel? Fiz essa disciplina com vocês dois e, assim, é um prazer enorme poder desfrutar da amizade e da poesia de vocês. E o pessoal de casa, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Até mais. Até mais.